Sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, programa de remuneração da carreira Miller, com um toque mais técnico, mas o mercado variou em média ali 5%, eu aplico 5% de correção na minha tabela. 3 regiões, gestão, programa de... Em 6 meses eu quero virar. Fazer um adicional de 30%, né? Faz muita diferença. Partiu? Esses 3 modelos. E quando você me perguntou com relação ao tema, Eu sou um dicionário. Então, assim, pode ser muitos motivos. Se a questão clima, por algum motivo tá abalado, já use isso a seu favor. Vocês de clima, E essa... com saudade, né? Temporada 2024 do Consulta Aqui começando, o programa. A gente vai conseguir trazer Então, começamos o episódio 100 do Consulta Aqui. Sou muito agradecido por essa oportunidade, por vocês sempre nos assistirem e continuem nos assistindo, por todo mundo que passou aqui na bancada comigo e nos ensina aí dia a dia. Então, bora lá pro 100º episódio do Consulta Aqui. E o tema é como implementar uma tabela salarial. Tá curioso para saber como? Depois da nossa vinheta. Pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui na área. Vitor Ribeiro me acompanhando aí desde o começo. E Vitor, Isso aí. 100º episódio, ó. 100º. Aê! Vitor, antes de a gente começar, eu preciso falar que nós estamos no auditório da Unimax. Unimax é o futuro na prática. Vamos deixar aqui, como sempre, o link para você ver quais são os cursos que a Unimax oferece. Vai que você se interessa por um. Tá bom? Então, Vitor, então vamos lá. Vamos para o nosso assunto de hoje. Como que a gente implementa uma tabela salarial? Eu sei que a gente, até alguns episódios atrás, a gente comentou sobre como começar uma tabela, o valor inicial dela e tudo mais. Agora vamos seguir para como implementar ela. Isso aí, Felipe. Seguindo nessa ordem de raciocínio, então, né? Primeiro a gente cria a tabela, agora a gente tem os desafios de implementar essa tabela. Eu vou dividir essa resposta em 5 passos e a gente vai passando por todos eles aí ao longo do nosso episódio. Perfeito. Sem remunerência, por favor. Sem remunereis. O primeiro passo é a gente entender qual é a situação da empresa. Então eu vou para um mapeamento, um diagnóstico da minha estrutura. Quantas pessoas eu tenho frente a essa tabela que nós estamos implementando? Eu tenho pessoas abaixo, que aí eu preciso fazer uma movimentação salarial, talvez ajustar esse salário para que a pessoa alcance a tabela salarial. Eu tenho pessoas dentro da minha tabela que talvez precisam de algum tipo de evolução salarial, mais próximos do 100, já é um funcionário de alto desempenho, por exemplo. Ou eu tenho pessoas acima da minha tabela salarial e essas pessoas talvez precisem de uma promoção, precisam talvez serem desenvolvidas para que a gente construa e aplique essa tabela salarial na prática. O passo 2, Felipe, é a gente fazer uma análise de custo. Então eu já entendi qual é o cenário da minha empresa, eu entendi como os funcionários estão posicionados, agora eu preciso entender quanto vai custar para movimentar esses funcionários na minha tabela. Eu vou mostrar minha tela para vocês que fica mais fácil para a gente entender. Então eu estou dentro da plataforma do Salary Mark e nós temos alguns exemplos aqui de como fazer essa análise de custos. Eu vou trazer um impacto financeiro de uma tabela de exemplo nossa, que diz o seguinte: eu tenho pessoas que estão abaixo do mínimo da faixa. E essa coluna verde ela nos mostra o quanto custa ajustarmos essas pessoas para o mínimo da faixa. Nesse caso, eu tenho 14 funcionários, isso me custa R$ 10.148 de impacto mensal na minha tabela salarial. E aí eu posso ter um outro extremo, o excedente acima do máximo. Eu tenho aqui nesse exemplo 9 funcionários que estão acima do 120% e eles me custam R$ 4.293 de impacto mensal para que eu consiga realocar talvez em um outro salário, em outra área, em outra demanda que eu tiver. Eu posso ter funcionários movimentar para o próximo step, onde vai me custar R$ 16.000, ou movimentar para o 100% da tabela, onde me custa, nesse exemplo, R$ 27.000. Então nós temos diversas formas de analisar esse custo e esse é um segundo passo muito importante para toda a nossa análise de implementação da tabela. Esses primeiros passos que você mencionou, eles vão de encontro, pelo que eu entendi, com diretoria, com RH, né? Você inclui ou comunica isso também para gestores ou para os colaboradores em geral? Boa, é importantíssimo que esse projeto, na fase de implementação, ele passe pela comunicação. Nós temos mais episódios que falam sobre isso
Não vou entrar muito no detalhe sobre esse assunto, mas nós precisamos definir o que vamos comunicar, para quem nós vamos comunicar e como nós vamos comunicar. Então eu vou comunicar até um nível de gerência, até um nível de liderança, de supervisores. No dia a dia, a gente precisa ter todo mundo alinhado com esse assunto para que de fato a gente consiga implementar as tabelas salariais. O quarto passo é a gente capacitar a liderança. Então depois que eu defino para quem eu preciso comunicar, eu preciso que a liderança, todas as pessoas que forem comunicadas, que elas estejam por dentro do assunto e saibam responder as dúvidas no dia a dia. Os funcionários, nas dúvidas, no dia a dia do trabalho, eles vão procurar sua primeira liderança, sua primeira gestão para tirar essas dúvidas. Se você não tem a equipe, se você não tem esses gestores muito bem capacitados, eles não vão saber responder essas dúvidas, pode cair um tipo de descrédito e a tabela de fato não ser implementada. Tá, lá no início você falou então, vamos lá, então mapeamento, custos, você falou comunicação e agora capacitação, mas você falou que eram 5, né? Isso aí, a conta tá certa, Felipe. Vamos lá, o quinto Falta passo... um aqui na minha conta. É isso aí, o quinto passo de fato é a implementação dessa tabela, é a virada de chave. Eu já tenho uma análise de custos, eu já tenho a forma como eu vou comunicar essa implementação da tabela. E eu já tenho uma liderança capacitada. Então agora de fato é a gente definir e de fato virar essa chave. Então a partir de qual data que eu começo a contratar, movimentar e ter todas as minhas promoções dentro da minha tabela salarial. Agora sim, Vitor, agora falou sim, agora tá certinho, tá liberado agora, viu? Obrigado. Gente, muito obrigado por nos acompanhar nesses 100 episódios do Consulta Aqui. Continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando, nos ajudando a disseminar ainda mais o conteúdo desse nosso programa. Manda aqui embaixo sua dúvida, porque 100 episódios só foram possíveis também porque vocês nos mandam dúvidas para que a gente possa fomentar ainda mais aqui discussões, tá? Então contamos com vocês para nos ajudar a fazer mais 100 episódios. Então continue nos acompanhando nos próximos 100 episódios. Tchau, tchau! Tchau, tchau!